Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Vocação Jurídica. Bom, quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Andreane Renault, eu sou advogada criminalista, sou também consultora de advogados iniciantes e hoje eu tenho um tema que é frequentemente perguntado a mim. Bom, eu faço um trabalho, ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal e diariamente recebo mensagens no WhatsApp, através do Facebook, sobre a questão da competência do GCRIM para o processo e julgamento dos crimes contra a honra. E é exatamente esse ponto que eu estou querendo abordar aqui com vocês. Bom dia, doutora Sandra Oliveira, seja bem-vinda. Então, pessoal, o Juizado Especial Criminal, a princípio, é o órgão competente para o processo e julgamento daquelas pessoas que cometem infrações de menor potencial ofensivo, né? Acredito que todo mundo saiba sobre isso. E o que são infrações de menor potencial ofensivo? A gente tem que ver a Lei 9.099 de 95, que fala sobre os juizados, no seu artigo 61. Eu tomei a liberdade já de reproduzi-la para ler aqui para vocês. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, a princípio, a gente vai verificar o tipo penal que foi imputado ao nosso cliente, vai verificar a pena em abstrato, você vai olhar o artigo do Código Penal, a pena lá combinada pelo legislador ordinário, essa pena máxima, se encaixar em até 2 anos, ótimo, é infração de menor potencial ofensivo e quem vai julgar é o GCRIM. Se não se encaixar, vara criminal. Não é isso? Bom, e como a gente está falando aqui dos crimes contra a honra, a gente tem que levar em consideração a calúnia, a difamação e a injúria. Na calúnia, a gente imputa um fato criminoso a alguém. Então, se, por exemplo, eu descrevo detalhadamente que o fulano de tal é uma pessoa estelionatária, que aplica golpes na praça, eu estou praticando um crime contra a honra, chamado de calúnia. E, nesse caso, a pena máxima dele é de 2 anos. Bom dia, doutora Fabiana. Muito obrigada pelo seu carinho constante, viu? Seja bem-vinda. Bom, temos também a difamação, que está prevista no artigo 139 do Código Penal. É quando você imputa um ato ofensivo, você descreve um comportamento também, né, contra da vítima, mas essa descrição ela não é um crime. Então, se você falar, por exemplo, que alguém é uma pessoa suja, uma pessoa que não se limpa, uma pessoa que não tem higiene, então você está descrevendo, né, um ato que vai ferir a honra e é uma difamação, porque não é crime ser porco, não é isso? E, por fim, a injúria. E aí eu vou me limitar à questão da injúria simples, né? Porque essa aula, para abordar a competência, eu teria que ter muitas aulas. E hoje eu só quero dar dicas bem práticas para vocês. E a injúria simples é qualquer ofensa à dignidade de alguém. Então, pessoal, vamos no primeiro exemplo, tá? Porque para vocês entenderem se é competência do GCRIM ou da vara criminal, a gente tem que analisar exemplos práticos. Vamos supor que um cliente procurou você no escritório e ele disse que em determinada data ele foi xingado por fulano de tal de otário. Então, esse é o caso que foi apresentado a você. Quando tem a prática de um crime só, contra a honra, é fácil definir se é GCRIM ou não. É muito fácil, né? O primeiro passo que você vai ver é que tipo de crime contra a honra foi praticado nesse caso. Se foi um xingamento, otário, é o crime de injúria, previsto lá no artigo 140 do Código Penal. Sabemos que a pena da injúria ela é inferior a 2 anos.
Então, a princípio, o crime é para ser julgado lá no Juizado Especial Criminal. Bom, esse exemplo é muito fácil, né? Agora, se o agente pratica vários crimes, aí, quando envolve concurso de crimes, a situação fica mais complicada. A gente estuda o que é crime continuado, o que é crime formal, o que é crime material na faculdade, mas muitas vezes essas situações elas não são trazidas para a vida prática da advocacia. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa live. Então vamos lá, vamos olhar um exemplo 2, tá? Que eu criei aqui para vocês, que já aconteceu inúmeras vezes no meu escritório. O Tício, fulano qualquer, que é seu cliente, na verdade é o autor do fato. O Tício, ele xinga o seu cliente de otário na sexta-feira. Chegou no sábado, ele disse que o seu cliente possui o hábito de enganar outros clientes com que ele trabalha, para obter vantagens indevidas. Então, é essa a conduta praticada pelo Tício. Xingar de otário na sexta e no sábado imputar um crime ao seu cliente. Então, a primeira coisa que você tem que saber como advogado criminalista, você tem que identificar aonde onde vai tramitar, né, a sua queixa-crime. Né? Porque é um crime de ação penal de iniciativa privada, e aí você tem que fazer a queixa-crime em nome do seu cliente. Muito bem. Para isso, o primeiro passo é saber quais os crimes cometidos. Aqui temos injúria e temos calúnia. Não é isso? Exatamente. E aí, depois que sabemos quais os crimes que foram cometidos, a gente vai identificar é um concurso de crimes. Se é um concurso material, um concurso formal ou se é uma continuidade delitiva. Ok? Então, vamos olhar o artigo 69 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Nesse caso aqui, o agente, o Tício, ele praticou um crime na sexta, praticou outro crime no sábado. São duas ações distintas. No primeiro, na sexta-feira, ele xingou de otário. No segundo, no sábado, ele imputou um crime ao seu cliente. Então, são duas ações diferentes referentes a crimes de calúnia e injúria. Então, o concurso aqui, pessoal, é material. Aqui vai aplicar o artigo 69 do Código Penal. Bom dia, doutora Célia, seja bem-vinda. E como é um concurso material, o que a gente faz? A gente pega a pena da calúnia, a pena máxima, lá em abstrato. Pegamos também a pena da injúria, a pena máxima, a gente soma essas duas penas e se o resultado for inferior aos 2 anos, lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, a competência do GCRIM. Se ultrapassar esse valor, esse limite de 2 anos previsto no artigo 61, a competência será da vara criminal. Então, vamos olhar esse caso aqui. O Tício, ele praticou essas duas ações em concurso material. A gente sabe que a calúnia, ela tem, a pena máxima dela é de 2 anos. A injúria, a pena máxima é de 6 meses. 2 anos com mais 6 meses dá o quê? 2 anos e 6 meses. Então, extrapolou o limite do artigo 61. Esse caso não se encaixa mais como infração de menor potencial ofensivo. Veja bem, se ele tivesse praticado apenas a calúnia ou apenas a injúria, aí sim seria infração de menor potencial ofensivo a ser julgado no GCRIM. Mas como ele praticou 2 crimes e com o somatório em razão do concurso material, acabou sendo transferida a competência para a vara criminal.
Ok? E vamos analisar um terceiro caso também, envolvendo concurso de crimes. Olha só esse que interessante. Após o término da relação, a ex-namorada do seu cliente, revoltada com esse término da relação, ela mandou um WhatsApp para um amigo que era comum do casal. E ela dizendo que o seu cliente é um canalha e que não consegue satisfazer uma mulher, entrando em detalhes, né? Então, como é que você faz? O cliente procurou você lá no escritório e ele precisa saber, doutor, essa queixa ela vai tramitar no Juizado Especial Criminal ou na Vara Criminal? Como é que eu faço? Né? Você criminalista. Primeiro você vai identificar os tipos penais aqui. Chamou de canalha e detalhou que ele não consegue satisfazer uma mulher, não consegue dar prazer, enfim, né? Coisas, às vezes, de uma relação acabada que as pessoas ficam revoltadas e querem se vingar. Muito bem. Os crimes aqui são de injúria e difamação. Esse é o primeiro passo que você segue. O segundo passo, já vi que tem mais de um crime. Então, eu tenho um concurso de crimes. Aí eu vou ter que descobrir se esse concurso é material, se é um concurso formal ou se é uma continuidade, um crime em continuidade delitiva. Bom dia, doutora Camila, seja bem-vinda. E aí vamos ler o artigo 70 do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-lhes a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, vamos entender isso na prática. A gente tem a injúria e a difamação aqui. Esses 2 crimes eles foram cometidos através de uma mesma ação. Ou seja, o rapaz lá, a mulher, né, que estava revoltada com o seu cliente porque ele terminou com ela enviou isso através de WhatsApp. Então, através de uma mesma mensagem, foram praticados 2 crimes diferentes. Não é isso? Então, a gente tem aqui a figura do concurso formal. 2 crimes mediante uma mesma ação ou omissão. E aí, como é que eu vou saber se a competência para o julgamento desses crimes contra a honra vai ser do Juizado Especial Criminal ou da Vara Criminal? Como é que eu faço para entender isso? Eu vou pegar a pena mais grave. A gente não tem aí a injúria e a difamação? Eu vou pegar a pena da difamação, que é mais grave do que a da injúria, que é de 1 ano. Essa pena de 1 ano, eu vou somar a metade. Qual é a metade de 1 ano? 6 meses. Então, o total daria 1 ano e 6 meses. Se o meu cliente for condenado, meu cliente não, o Tício lá, for condenado por esses crimes, a pena máxima que ele pode receber é de 1 ano e 6 meses. Então, ainda está dentro daquela definição de infrações de menor potencial ofensivo. Ainda está dentro do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Então, esses 2 crimes serão, sim, processados lá no GCRIM e não na vara criminal, ok? E vamos finalmente analisar um último caso. O síndico de um prédio, durante um período de 2 semanas, todos os dias, durante 15 dias, ele foi emitindo circulares. E nessas circulares, ele proferiu expressões difamatórias e caluniosas contra o morador. Então, na sexta, no sábado, no domingo, sempre da mesma forma, para os mesmos moradores, falando mal de uma moradora específica. Essa moradora específica é a sua cliente que bate lá no seu escritório. Então, eu já falei aqui qual é o primeiro passo que você tem que tomar para saber se a competência é do GCRIM ou de uma vara criminal. Você primeiro vai verificar quais os crimes cometidos. Eu acabei de falar, difamação e calúnia. Muito bem, tenho 2 crimes, concursos de crimes, tenho que definir se o concurso é material, se o concurso é formal ou se o concurso foi praticado em continuidade delitiva. E aí leio para vocês o artigo 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes na mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O síndico, ele teve o mesmo modo operandi, emissão de circular, proferiu sempre as mesmas expressões difamatórias e caluniosas contra a sua cliente e há uma proximidade de tempo, de espaço. Então, a gente está falando aqui de um crime continuado. Se é um crime continuado, o que acontece no crime continuado? Como é que o juiz aplica a pena, né? Ele considera a pena de um dos crimes, a mais grave, e aí aumenta de até 2/3. Veja bem, a gente tem então a calúnia e a difamação. Qual é a pena mais grave? A da calúnia, que é de 2 anos. Se você aumentar esses 2/3 aí dos 2 anos, vai sair com certeza do âmbito do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Essa infração, ela deixa de ser de menor potencial ofensivo. E se saiu dessa ordem do artigo 61, a competência para o processo e julgamento é da vara criminal. Bom, pessoal, então, toda vez que vocês se depararem com um caso no seu escritório, verifiquem primeiro quais os tipos imputados. O cliente vai narrar a situação e você vai ter que saber encaixá-la no tipo penal. Depois, se for um concurso de crimes, identifique se é material, formal ou continuidade delitiva. E aí, calcule a pena, né, máxima que aquele cliente poderia receber. Com base nessa pena máxima, de acordo com o que a gente fez aqui na live, você vai verificar se a pena atingiu até 2 anos ou ela foi superior a 2 anos. Se foi até 2 anos, a competência para o julgamento é do GCRIM. Se foi superior a 2 anos, a competência para o julgamento é de uma vara criminal. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido. Lógico que a explicação foi bem curtinha, é um assunto que requer maiores explanações, uma profundidade, mas acho que já dá para você discernir no seu escritório, caso um cliente venha procurá-lo. Tá? Bom, vou continuar fazendo lives semanalmente para vocês. Amanhã tem a última antes do Réveillon. E estou abrindo um curso voltado para os juizados especiais criminais. A preparação do advogado, desde o momento em que ele acompanha lá a investigação policial, a lavratura do termo circunstanciado, até a última audiência de instrução e julgamento no GCRIM. E eventual necessidade de elaboração de recurso. É um curso completo voltado para a prática da advocacia criminal junto ao GCRIM. Se você querer obter informações sobre esse curso, entre em contato comigo através da área descritiva aqui desse vídeo, está o meu WhatsApp. Se quiser obter informações sobre outros cursos que eu ministro, também pode entrar em contato. E mais, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu tiro dúvidas, nós conversamos entre os advogados iniciantes sobre as dúvidas na nossa vida cotidiana. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a participação de todos vocês, desejo um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.